Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai fazer, pessoal, dando sequência ao que nós estamos comentando nos vídeos anteriores, nós vamos falar sobre o livro bíblico do Eclesiástico. Nós já estamos discorrendo há algum tempo sobre este livro e hoje, então, a gente vai dar sequência, já caminhando para, vamos dizer assim, para as etapas finais do livro. Que esse livro bíblico do Eclesiástico é um livro muito, muito importante do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, o ponto de vista como sendo um dos principais, vamos dizer assim, ensinamentos que todo católico deve ter como sendo algo importante para a sua caminhada cristã, algo que vai edificar muito a caminhada cristã. Bom, então a gente vai então, nós estamos discorrendo e agora a gente vai então continuar indo já para a etapa final do livro. Falta bem pouquinho para a gente terminar esse importante livro. É uma parte muito interessante que nós vamos então colocar aqui para vocês então entenderem e realmente aprenderem então esses conceitos fundamentais que esse livro do Eclesiástico traz para cada um de nós. É um conceito muito importante que esse livro do Eclesiástico ele traz. Oração para ser preservado do pecado. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios, e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos, e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam, para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escarneça de mim o meu inimigo. Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis as suas sugestões. Não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, não cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade, o orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois assim como um escravo submetido continuamente à tortura, dela trará cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará, sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto e desejes não ter nascido, e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso.
Então é muito importante a gente ter muita cautela com o que a gente fala, né? Disciplina da língua, a gente realmente saber que nunca é legal a gente estar jurando com frequência. A pessoa que jura com frequência, ela será cheia de iniquidade, e principalmente se ela não cumprir o juramento, né? Quantas pessoas que ficam jurando, muitas vezes até por Deus, e isso é totalmente condenado, porque sempre vai haver pecado nisso, né? E na verdade, existe também aquela pessoa que tem uma linguagem grosseira, que fala de uma maneira estúpida muitas vezes, e sempre haverá pecado nisso, né? Pelo que está constando aqui. Então é importante a gente se policiar naquilo que a gente fala. Luxúria e adultério. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira traz sobre si a cólera e a perdição. Alma que queima como um fogo ardente, não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador todo alimento é doce, não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo, e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem. Ninguém me olha, a quem temerei? O Altíssimo não se recordará de meus pecados. Ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados os procedimentos dos homens. As profundezas do abismo investigam o coração humano, até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-la criado, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, em segundo lugar pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a Assembleia, e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita, e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus, e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir a Deus, pois é Ele quem dá vida longa. Então aqui fala, né, o quão importante nós nos fugirmos da luxúria e do adultério. Aqui fala que essas pessoas, elas não têm limites, elas acabam achando que ninguém está vendo nada, elas não vão sossegar enquanto elas não, vamos dizer assim, elas não satisfazerem os seus desejos, que na verdade são totalmente contrários aos desejos de Deus, e que Deus está olhando tudo isso, e Ele não está, vamos dizer assim, ele não está ignorando, muito pelo contrário. Ele está observando, e ele com certeza fará essas pessoas serem castigadas, né? Pessoas que serão castigadas, talvez não nesta vida, mas numa outra. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Elogio da sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio de seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor, exaltada no meio de seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo e nasci antes de toda criatura, e eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos, meu trono está numa coluna de nuvens, sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar, percorri toda a terra, imperei sobre todos os povos e cobri sobre todas as nações. Tive sobre os meus pés com meu poder os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do Universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sobre minha tenda,
E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não me deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como cedro do Líbano, como cipreste do monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exala um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. Pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Então aqui fala, né, o quão importante é a sabedoria. Ela é realmente, ela faz o seu próprio elogio, né? Ela realmente é exaltada. Ela acaba realmente fazendo coisas incríveis. Ela ela sai da boca do Altíssimo, ela faz levantar no céu uma luz indefectível, ela habita nos lugares mais altos, ela percorre a abóbada celeste, a voz do Criador deu-me ordens. Então, realmente, ela teve toda uma... Ela se elevou como o cedro do Líbano, ela acaba realmente pedindo para todas aquelas pessoas que desejam com amor buscarem a sabedoria. É a mãe do puro amor, né, da ciência, da esperança, tem toda a graça do caminho e da verdade. Aquelas pessoas que ouvem a sabedoria, elas não serão humilhadas, e aquelas pessoas que agem por ela não pecarão. Por quê? Porque realmente ela que dá vida eterna, é a sabedoria que dá vida eterna. A sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo, e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um reino muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o Fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrates e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. Ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, o seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios, sou como o curso de água imenso de um rio, como o canal de uma ribeira e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse, regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. Eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Olha que bonito, né, isso? Falando então o quão poderosa é a sabedoria, né? O livro da vida, a aliança do Altíssimo. Aquela pessoa que tem a sabedoria,
ela realmente estará praticamente bebendo dos frutos de um paraíso, de um prado, de um rio abundante. Essa pessoa, ela vai realmente ter a ciência de Deus, a luz da manhã. Ela está impenetrável às almas fracas. Só aquelas pessoas que confiam em Deus, aquelas pessoas que vivem de acordo com os desígnios divinos, é que poderão realmente obter a sabedoria. Ela é fiel a todas as pessoas que amam a Deus. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compraz em 3 coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o marido que vive bem com sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Maturidade da velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. Temor a Deus é a sua glória. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens: um homem que encontra sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata, e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro, e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor ao Senhor coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor, e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. Então aqui fala, né, coisas detestáveis e coisas agradáveis. Aquelas pessoas que realmente elas acabam tendo união entre os irmãos, amor entre os parentes, né, o marido que vive com sua mulher. As pessoas que são orgulhosas, mentirosas, elas não são bem-vindas. São muito bem-vindas as pessoas que são unidas, as pessoas que se amam. É muito importante a gente entender isso, né? Caso contrário, nós estaremos vivendo de acordo não com a vontade de Deus, mas com a vontade do mal. Então é importante a gente entender que aquelas pessoas que chegam na velhice, elas precisam ter a inteligência, precisam ter a sabedoria. Isso tudo é o temor a Deus. Então aqui a gente vê aquelas pessoas também que encontram alegria nos seus filhos, aquelas pessoas que não pecam pela língua, aquelas pessoas que encontraram um amigo verdadeiro, aquelas pessoas que têm a sabedoria e a ciência, e aquelas pessoas que têm o temor ao Senhor. Esse é um dom super importante. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai continuar e já estaremos, então, vamos dizer assim, continuando esse importante livro, né, que é o livro da sabedoria. Eu acho que, com certeza, é um dos principais livros que nós temos aqui, como sendo algo assim, que é vamos dizer assim, um verdadeiro manual, né? Porque todo cristão deve ter a Bíblia como grande manual de vida. A Bíblia é fundamental para que a gente possa crescer e aprender e amadurecer. Muito obrigada a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.